Muita gente me pediu para falar sobre esse plugin que tá na tela aí, o CG2 da empresa Metric Hello. É o plugin do momento, tá todo mundo falando, um falando que é maravilhoso, outros falando que é uma porcaria, então eu queria fazer um teste mais prático, porque eu não achei nenhum teste convincente na internet para você tirar sua própria conclusão, porque eu acho que isso que é mais importante. Todo mundo que fala muito bem pode ter certeza que tem marketing dos plugins por trás, e quem fala muito mal pode ter certeza que tem marketing também querendo chamar sua atenção. Então vamos fazer um review honesto aqui para que você tome suas próprias considerações. Eu montei aqui a seção do Studio One de uma forma que vai ficar bem prático nossos testes aqui e eu posso falar um pouquinho sobre esse plugin para você entender qual que é a proposta de fato do plugin, porque eu não vi ninguém falando por aí. Então fica comigo que até o final desse vídeo você vai entender se esse plugin é ou não para você e se vale a pena o investimento. Lembrando que assim como qualquer outro review que eu já fiz aqui, por enquanto nesse momento eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Eu falo sobre plugins aqui porque alguns eu gosto, outros eu não gosto, e no dia que eu tiver patrocinado, a gente nunca pode dizer nunca, vou ser o primeiro a falar aqui pra vocês, esse vídeo tá sendo patrocinado ou não tá sendo patrocinado, porque eu acho que a transparência é o que faz a gente se aproximar cada vez mais. No caso desse vídeo aqui, não tem patrocínio, não tá rolando nada, tá? Pois muito que bem, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, considere se inscrever no canal. Eu sou o Kleber Custódio, a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, tudo que tem a ver com criação de música dentro do seu home studio. Então, se esses assuntos te interessam, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, porque se eu te ajudo, eu sei que eu vou ajudar eles também. Considere se inscrever, deixar o like, beleza? E vamos lá para dentro desse plugin então. O plugin se chama CG2. CG por causa do nome do Chris Gehringer, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Chris Gehringer é um engenheiro de masterização muito considerado, muito respeitado também. O cara faz masterização para artistas renomados e enormes, como o Dua Lipa, por exemplo. Então o cara sabe o que tá fazendo, o cara tem um baita de um ouvido. E sim, masterização ainda existe, tá? Por mais que não seja tão comum mais na internet, a inteligência artificial chegando e essas plataformas, engenheiro de masterização ainda existe, porque existe muita consideração de como pensar no processo e não é ensinado por aí. Então o processo de masterização ele é completamente diferente do processo de mixagem, e existe várias considerações aí no meio do processo para que você possa fazer uma masterização bem sucedida. Masterização não significa processamento no seu master fader da mixagem. Masterização não é deixar o som mais bonito ou mais feio, tal. Pelo contrário, o processo de masterização ele tem a responsabilidade de mexer o mínimo possível na mixagem hoje em dia. Mas o assunto aqui não é sobre masterização, tá? Por que eu tô falando esse contexto para vocês? Porque o que acontece? No processo atual profissional de mixagem, é natural que os mixers mandem a mixagem para o processo de masterização já torando ali no volume, quase no volume final, muitas vezes, do que a música já vai rolar. E aí o engenheiro de masterização, ele tem que fazer o seguinte: se ele quiser criar headroom, ele simplesmente pega lá o arquivo e abaixa. Essa coisa de... Aí vai gerando vários mitos na internet, né? Tem que masterizar em menos 14 lufs. Eu nunca vi em nenhum lugar descrito que você tem que masterizar em menos 14 lufs. Essas coisas são invenções do YouTube, tá? Porque o mercado não aderiu nada disso. Então o engenheiro de masterização recebe o arquivo de mixagem, às vezes já tá torante ali, já no volume que precisa estar. Porque os engenheiros de mixagem, eles precisam concorrer entre si. Eu tô falando dos engenheiros profissionais top e fora do Brasil, tá? Eles não vão mandar uma mixagem muito baixa, porque senão ele vai perder mercado. E aí a competição, né, vai acabar engolindo ele. Então o processo de masterização acaba se tornando você tendo que fazer umas equalizações subtrativas para abrir headroom, trocar uma posição de região de frequência que você acha que vai soar melhor em tal dispositivo de lugar, mas é abrindo o headroom aqui para poder colocar ali, mas já tá tudo muito alto, entendeu? Então esse é o conceito do processo de masterização, e pensando nisso, às vezes o engenheiro de master vai colocar um limiter, alguma coisa desse tipo, e acaba alterando demais o processo de mixagem, o que não é viável no processo de masterização profissional, entendeu? Então, o Chris Gehringer, junto com o pessoal da Metric Hello, desenvolver esse plugin para que você possa fazer pequenas nuances e ainda dar mais volume, mexer no mínimo possível no seu processo de mixagem. Pessoal, a gente está falando de áudio, e quando a gente fala de áudio, áudio é uma coisa física que propaga no ar e tal. Algumas coisas são impossíveis fisicamente, não existe um plugin que você vai dar todo o ganho ali, dar um máximo de volume que não vai distorcer. Fisicamente isso é impossível, na hora de você sair dos alto-falantes para ouvir, fisicamente isso é impossível, tá? Então esse plugin vai distorcer assim como qualquer outro plugin. Agora, o que eu quero sugerir para vocês é uma comparação aqui para saber o quanto que ele distorce e antes de distorcer do que outros plugins, tá?
a gente vai chegar numa consideração bem importante aqui. Então é bem importante a gente citar aqui, até o cara da Metric Hello fala aqui, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, no sentido de o fato dele poder colocar esse grauzinho a mais e aumentar, sei lá, 1 lufs possível nesse cenário que eu falei do engenheiro de masterização, não significa que você vai colocar sua música em -4, -3 lufs e se tiver distorcendo o plugin é ruim, entendeu? Não significa nada disso, significa que você tem agora uma possibilidade de aumentar o volume percebido, porque esse cara trabalha também com algum tipo de compressão inversa, ele pega o que tá baixo e sobe para você ter mais RMS e, consequentemente, aumentar o seu LUFS, porque LUFS não tem só a ver com volume, tem a ver com informação de frequência também, mas é um papo para outro vídeo, tá? Mas enfim, eu acho que vocês já estão bem contextualizados do qual que é a proposta do plugin aqui, porque a gente precisa julgar no critério da proposta do plugin, não simplesmente colocar como se fosse um limiter, fazer a mesma coisa do limiter, aí minha mixagem tá lá, eu termino minha mixagem a -18, né, de média de sinal, e aí eu pego esse cara, aumento tudo, um monte de coisa e falo, tá distorcendo, o plugin é ruim. Não, pera aí, vamos fazer o que a proposta do plugin tá querendo oferecer pra gente. Vamos falar um pouco das funções, que eu não vou perder muito tempo hoje com as funções desse cara, porque são super simples, eu também não vou falar nada tecnicamente aqui, porque é importante que você entenda um pouquinho sobre alguns conceitos aqui. Se você não entende, meu curso de mixagem aqui embaixo, você encontra no primeiro link da descrição. Lá eu falo tudo que você precisa sobre teoria de áudio, sobre todos os processadores de dinâmica, equalizadores, efeitos baseados em tempo. É realmente uma faculdade para você cobrir todas as lacunas na sua parte de teoria de áudio, do que possa estar te prendendo aí na parte artística da mixagem, tá bom? Então tudo que eu vou falar aqui tá no meu treinamento completo, Sua Mix Sem Segredo, aqui embaixo na descrição, tá? Pois muito que bem, aqui você então tem um AB, onde você pode fazer uma proposta de configuração e depois alterar em outra proposta de configuração e alterar entre o AB para você ver o que mais serve para você. Aqui também é engraçado que você pode clicar aqui no Blend e você pode trazer partes da sua configuração do A e partes da configuração do B, fazendo um meio termo sobre isso, tá? Então é uma coisa ímpar aqui que eu achei nesse plugin. Aqui você pode refazer ou desfazer. Aqui você tem controle de oversampling, que eu coloquei no máximo aqui, você já vai entender porque a gente vai fazer alguns testes. Aqui você pode fazer uma configuração aqui, ó, e fazer uma comparação, fazer duas configurações e depois comparar de uma forma bem rápida. Até parecido com esse AB aqui. Aqui você tem um jitter, então se você fizer uma conversão no final do processo, sei lá, sua masterização tá em, sei lá, 24 bits, você quer levar para 16 bits, então você pode usar o jitter. Eu falo sobre tudo isso, como que isso é aplicado na prática, como ouvir o jitter dentro do meu treinamento Sua Mix Sem Segredo, tá? Mas aqui é natural que os limiters, às vezes você nem sabe o que é isso, fala, mas eu sempre fiz essa conversão e nunca ficou esquisito e tal, é porque a sua DAW já tem um jitter ligado, habilitado. Quando você vai mexer no jitter do plugin, você precisa desabilitar o jitter da sua DAW, tá? Mas é uma outra história. É importante que esse jitter tá aqui, porque se você quiser fazer conversões, isso vai ser importante. Aqui você tem um baita medidor em formato de válvulas, né? O que já sugere que a distorção desse cara, o jeito que esse cara deve estar fazendo com que o seu sinal distorça, pode ter mais a ver com válvulas, alguma coisa desse tipo. E você tem uns números aqui, e esses números é o número que você clicando aqui, ó, nessa partezinha, é o que ele vai mostrar. Você pode mostrar em Integrated LUFS, que é o LUFS integrado, né, que é o que as plataformas mais consideram, mas você pode também ver o LUFS Momentary Hold. O que significa o Momentary? É o LUFS do momento, tá? E o Hold significa que ele vai ficar travado, ele não vai ficar zerando, ele vai chegar no nível máximo, vai ficar travado ali o nível de LUFS que você chegou. Aqui você tem o Short Term. Esse Short Term é um integrado de um período pequeno, tá? O Integrate é o integrado de tudo. O Short Term é durante um período e o Momentary é o loudness que está acontecendo na hora. Você também pode ver aqui em True Peak, né? Que você tem a opção desse plugin e deixar ele também em Hold, que ele não vai zerar nunca, tá? Então, o que aparecer aqui depende muito do que você considerar aqui, tá? Bom, aqui você tem um controle de Density, e o que seria esse Density? Eu tenho comigo aqui, pelo que eu ouvi, né? O manual não fala, mas ele vai pegar os valores que estão mais embaixo do seu áudio e vai colocar para cima, fazendo com que você cresça seu RMS. E também tem alguma coisa ali que ele faz no grave, que ele traz um pouquinho mais da presença ali dos médios graves ali. Então, vale a pena você testar. O manual não fala, se for algum segredo, duvido que eles vão revelar, mas vale a pena você usar a sua audição aí para saber se está servindo ou não para o seu processo de masterização. E o loudness nada mais é do que você colocar loudness para cima, e aí ele também serve como um limiter, embora não seja tão justo a gente comparar ele com um limiter, porque ele tem outras funções, mas ele também tem um limiter que você pode selecionar aqui se ele vai ser em True Peak, ou seja, pico verdadeiro, tá? Falo sobre isso também, vou deixar um vídeo aqui embaixo,
onde eu falo para você entender sobre True Peak. E você pode selecionar aqui o nível máximo que ele vai chegar, né? Se é menos 0.1, se é menos 1 ou se é exatamente no zero. Não recomendo deixar no zero, porque você pode ter problemas de distorção na conversão e tal. Normalmente eu usaria aqui em 0.1, mas você pode deixar também menos 1 dB aqui, que normalmente é o que as plataformas falam que é melhor enviar. Você tem aqui, ó, um controle de bypass também, ok? E você tem um filtro que você pode filtrar o subgrave lá, caso esteja embolando, você tem um filtrozinho aqui que é bem ali embaixo no subgrave mesmo, beleza? Não tem tantos segredos, as funcionalidades são básicas, eu queria me ater agora pra gente fazer alguns testes aqui. E como é que vai rolar esse teste? Eu tenho uma mixagem aqui, ó, tenho 3 canais verdes, 3 canais laranjas e 3 canais vermelhos. Esse canalzinho aqui, primeiro aqui, onde está escrito Clean, é uma mixagem que eu fiz e normalmente eu trabalho com esse jeito de mandar a mixagem o mais pronta possível. Eu quero que o engenheiro de masterização trabalhe o mínimo possível no meu processo e não mude a minha sonoridade. Mas eu fiz aqui de propósito, não deixei tão alto assim, então vamos dar uma olhada como que tá chegando de loudness aqui dessa mixagem limpa, tá? Eu só exportei e trouxe pra cá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu colocar na onde é mais alto na música aqui. E a gente vai ficar de olho, não no Integrate aqui nesse plugin. Vamos ficar de olho aqui, ó, no Short Term máximo, que seria o nível de loudness de LUFS máximo que ele chegou num período de tempo, tá? Vamos ficar de olho sempre aqui, ó, Short Term Max, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, menos 7.9 aqui, vamos arredondar para menos 8, tá? Então essa é a minha mixagem, eu mandaria para masterização nesse loudness. Agora vamos dar uma olhadinha com esse cara. Nesse primeiro canal eu tenho ele inserido, tá? Com uma configuração bem básica. Deixa eu ligar, ó, coloquei aqui, sei lá, 7.92 aqui, nesse aqui eu coloquei 4.27. Liguei o True Peak, não tô filtrando nada, deixei em menos 0.1, ok? E aí vamos ver o loudness que a gente tá chegando. Fica de olho aqui, ó, em Short Term Max, tá? Vamos ver. Menos 5.1, então significa que se eu tava menos 8, significa que eu ganhei pelo menos aí 3 dBs de loudness no short term aqui com esse cara, tá? E aí, o que eu fiz? Nesse outro canal, eu coloquei um limiter, tá? Joguei qualquer limiter aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Coloquei Stealth Limiter da IK Multimedia. E também tô dando ganho suficiente para que a gente chegue no mesmo loudness de 5.1. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ok? Exatamente o mesmo loudness do plugin CG2, tá? Com um limiter. E aí é que tá a graça. Vamos fazer essa comparação. Não adianta eu colocar um plugin que dá ganho no meu processo de mixagem, subir e contar com meus ouvidos. Nossa, tá distorcendo, não tá distorcendo. Você vai estar alterando o som e você não tem referência. Simplesmente você vai ficar no achômetro. Então, o que eu fiz? Eu deixei aqui o processo de mixagem. Esse ganho que eu dei aí de volta 3 dBs, eu compensei aqui, ó, nos 2 canais, para que a gente ouça o processo de mixagem e o processo já de masterização com esses plugins, e a gente possa fazer uma comparação rápida para a gente de fato saber o que esse plugin está fazendo. Então, presta atenção, eu tô aqui, ó, quando eu tiver com esse canal selecionado, é minha mixagem limpa. Quando eu clicar aqui e trocar esse solo, eu tô no CG2, e quando eu vim pro do meio, eu tô no meu limiter, tá? Vamos dar uma olhada? Vamos ver lá. Deixa eu colocar até um pouco antes pra gente ir ouvindo aqui, e eu vou alterando. E aí vocês me digam se tem diferenças abruptas. Prestem atenção no kick, na caixa principalmente, que ele promete não tirar transiente, essas coisas. Então vamos dar uma olhada. Ok, alterei entre o CG2 e a mixagem clean, tá? A gente tem sim um certo nível de distorção, mas essa distorção eu trouxe da mixagem, eu queria coisa meio distorcida já. E aí quando você sobe o volume do que tá baixo pra cima, né, e segura o que tá alto, tudo que tá na mixagem, reverb, distorção, tudo vai vir pra cima também. Então às vezes começa a distorcer, você fala, ó, o plugin tá distorcendo. Não, a sua mixagem tava distorcida e você não ouviu porque você tava ouvindo no loudness errado, tá? Mas isso também não é questão desse vídeo. Notaram muitas diferenças? Deixa eu fazer agora um comparativo entre o CG2 e o limiter da IK Multimedia para ver se vocês sentem alguma diferença aí.
I know a relative perfection can't be up to much. So come to me, E aí, muita diferença? Eu consigo notar uma pequena diferença. Primeiro que o limiter da IK Multimídia traz uma informaçãozinha mais ali em 250 Hz mais ou menos. Eu acho que são harmônicos, que como ele distorce o grave, a gente gera informação ali em 250 Hz mais ou menos, o que surge um pouco do médio grave. Mas se você estiver começando, principalmente que a maior parte do público que me acompanha aqui no YouTube, sentiu muita diferença? Basicamente, eu não vou nem ficar falando nos detalhes aqui as diferenças que eu senti, porque às vezes seu ouvido não está preparado tanto para ouvir essas diferenças. E com isso a gente já tira a nossa primeira conclusão. Se o ouvido não estiver preparado para ouvir as pequenas diferenças, não adianta você trocar o seu limiter por outro plugin achando que vai ser milagre, que vai mudar a deficiência na sua audição. Isso a gente pode levar para conversor, pode levar para pré-amplificador. Ah, mas o conversor, o pré-amplificador vai mudar X do meu trabalho. Mas você está pronto para ouvir essa diferença? Bom, mas enfim, o que eu fiz aqui pra gente poder testar um pouco mais? Agora esses 3 canais laranjas é exatamente a mesma coisa, tá? Deixa eu até desabilitar ele aqui. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, dentro das minhas configurações eu deixei tanto o limiter quanto esse cara em 16 aqui no oversampling, tá? Para que não haja nenhum tipo de problemas maiores. Vou habilitar exatamente a mesma coisa, mixagem clean, o limiter e o CG2. Só que o que eu fiz? Eu dupliquei eles, então agora eu tô passando 2 vezes na cadeia, tá? E com isso a gente tem uma mixagem muito mais alta. Lembra que a nossa mix estava chegando em -8 no short term? Agora a gente vai chegar muito mais alto e provavelmente a gente vai começar a ouvir algumas distorções. Vamos ver como é que tá chegando o loudness aqui, ó, desse cara aqui, ó. Deixa eu até pegar o medidor aqui de loudness que a gente estava utilizando. Fica de olho aqui no short term, ó. -3, né? A gente tava -5, agora estamos -3, tá alto pra cacete, tá? E agora o que a gente vai fazer? A mesma comparação, mixagem clean, vamos fazer a comparação com o CG2 e a comparação com o limiter. Olha só, mixagem clean. E aí, agora a gente tem uma diferença mais clara, né, entre a mixagem e o CG2. A gente perde um pouquinho da pressão da batida, a gente suja o nosso médio grave, o que é comum, mas aqui a gente já tá a, sei lá, 5, 6 dBs a mais de loudness do que a mixagem que já estava alta. Então aqui a gente deve estar batendo já -5, -4 de integrated. É muito alto, muito alto. E nesse loudness todo, a gente nem não precisaria, né, chegar nisso tudo. Vamos dar uma olhadinha a mais aqui, vamos comparar com o limiter agora. Ficou mais claro ainda que o limiter está trazendo mais informação ali entre 200 e 300 Hz, fazendo com que a música fique um pouco mais suja. Aqui no CG2, o nível de distorção, para mim, me parece muito semelhante, o nível de transientes, todo o nível de processamento assim me parece muito semelhante, porém, eu acho o som do limiter um pouco mais sujo no médio grave ali, e aí é uma questão estética do que você vai escolher, o que tem mais a ver com o trabalho. Significa que é ruim, que é bom? Não, significa que se você tiver uma masterização que precisa mais de médio grave, você vai usar esse limiter. Se você precisa de uma masterização que precisa de menos médio grave, você vai usar o CG2. Mas o nível de distorção tá bem parecido. Vamos fazer essa comparação de novo, lembrando, ó, CG2, limiter e mix clean, tá? Vamos lá. I know a relative perfection can't be up to much, so come to me. Tô alterando entre o limiter e o CG2, tá vendo grandes diferenças aí? Aliás, tá ouvindo grandes diferenças aí? Já fica o sinal, já fica o toque aí. Agora, como a gente tá em um teste aqui, eu vou fazer uma coisa que eu não recomendo, mas vou fazer do mesmo jeito. Eu dupliquei novamente o CG2 e o limiter, e agora ele tá passando 3 vezes pelo limiter e 3 vezes pelo CG2, e a gente tá no loudness absurdo agora. Se liga aí no loudness que a gente tá com os 2 limiters aqui. Se liga aí, ó.
Agora a música virou um pastel, né? A gente tem distorção aqui, estamos chegando em menos 1 de loudness unit, integrated menos 2.5, isso é absurdo de alto. Mas vamos deixar na parte onde a gente estava ouvindo aqui, porque a gente quer comparar as distorções. Que tá distorcendo, a gente tá ouvindo que tá distorcendo, né? Os dois. Mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vou comparar a mixagem clean, né? Vamos lá. Bom, estamos bem distorcidos, estamos muito alto, mas agora a comparação que não quer calar, vamos comparar o CG2 com o limiter para ver o nível de distorção desses dois caras. Bom, acho que deu pra perceber, né, que tá distorcendo pra caramba também, a gente tá a menos 2 loudness units, é muita coisa, mas eu consigo perceber pequenas diferenças, talvez se eu colocar numa porcentagem de ser mais clean o CG2 do que o limiter que eu tô utilizando, seria por volta de, sei lá, 5%, 4%, um pouco mais clean, e também ele suja um pouquinho menos o médio grave, sei lá, 3, 4%. Então, fica a consideração. A gente tem um limiter aqui, que a gente está fazendo um trabalho. Será que esses 3, 4% que ele deixa um pouco mais clean o CG2, vale a pena você pagar o valor que ele está sendo proposto? Então, eu tenho as minhas considerações, eu entendi a forma do plugin, entendi o processo, pode ajudar sim, tá? No processo de masterização, às vezes você já tá assim, já chega a mixagem para você, sei lá, em menos 7 LUFS, e tem uma regra muito importante que eu vou passar para vocês agora. Se você vai fazer uma mixagem e o cliente te mandou uma rough mix, e a rough mix tá batendo, sei lá, em menos 8 LUFS. Você nunca vai entregar uma mix pro cara em menos 10, menos 11, falando, não, ainda falta o processo de masterização, tá? Eu mixei mais baixo porque eu gosto, assim, da coisa respirando mais. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder seu cliente. Simples assim, tá? Então, em um cenário que você pega a coisa já muito processada, já muito alta, porque o mixer não quer perder mercado, você não vai entregar dali para baixo, é sempre dali para mais. Então, nesse sentido, às vezes, dependendo do limiter que você for usar, vai mudar muito a sonoridade da mixagem, e é aí que entra o CG2 com essa proposta de mudar o mínimo possível. Nesse cenário, ele é muito válido. Trabalha desse jeito? Trabalha dessa forma como os profissionais lá fora trabalham? Se você não trabalha, então esse plugin não vai fazer sentido para você. A gente deu uma olhada aqui, fez alguns testes. Volta no vídeo aí, qualquer coisa, escute as diferenças, porque o mais importante aqui é você tomar suas próprias considerações, beleza? Para mim, no meu ponto de vista, não achei nenhum plugin revolucionário e tal. É um plugin ótimo, é bom sim. Não é que eu não gostei, ele é maravilhoso, mas a gente tá no Brasil e a gente paga em dólar, então às vezes você vai pagar 400 mil a mais para ter, sei lá, 3% de resultado. Então acaba não fazendo sentido, beleza? Se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal, beleza? Deixa seu like. Espero ter te ajudado com essas informações. Tá aí para todo mundo que me pediu o meu review e a minha opinião sincera sobre esse plugin. Conhece meus cursos, tá bom? Aqui embaixo, curso de mixagem, masterização, Luna, todos os meus cursos na promoção aqui no primeiro link. Ou você pode assinar o Sua Música Sem Segredo Academy, você pode pagar mensalmente ou anualmente, e lá tem todos os cursos para você estudando no seu tempo, beleza? Por hoje é isso então, te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe, até a próxima.